Welcome to Weaving Paths. Bienvenido a Tejiendo Caminos. Bem-vindos a Tecendo Caminhos, o podcast da rede Jamonet EULAS, o podcast que discute as relações birregionais entre a América Latina, o Caribe e a União Europeia. Olá! Muito bom dia, muito boa tarde, boa noite a todos e a todas que nos acompanham aqui no nosso podcast da rede Jamonet EULAS. Hoje eu estou aqui com a professora Maria Antonieta Del Tedesco Lins, professora aqui no Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo. A professora é especialista em Economia Política Internacional e Sistema Financeiro Internacional. Ela vai comentar um pouquinho para a gente daqui a pouco sobre o background dela. E, ultimamente, ela tem contribuído muito ao debate também relacionado a desenvolvimento sustentável e financiamento ao desenvolvimento sustentável. Professora, muito bom dia. Para começar, a senhora poderia apresentar um pouco o seu percurso? Bom dia, eu quero agradecer pelo convite para conversar com vocês. Também é uma satisfação e uma honra participar do EULAS, né? Assim como já participei de outros projetos de cooperação entre a União Europeia e a América Latina. Meu nome é Maria Antonieta Del Tedesco Lins. Eu sou originalmente economista, mas eu continuo economista, mas minha trajetória, né, foi sempre a formação em economia, mas há cerca de 17 anos eu vim para o Instituto de Relações Internacionais, na USP, onde eu ensino economia internacional, que já era o objeto tanto da minha produção acadêmica, né, e dos meus estudos no mestrado e no doutorado. Então, isso, né? Eu já tenho uma participação em alguns projetos, pensando a relação União Europeia e América Latina, e isso se deu também, quer dizer, o maior incentivo ou inspiração para isso veio do meu próprio doutorado, que discutiu, que estudou a criação do euro, né, da moeda única europeia. E, a partir daí, né, das etapas na União Europeia, perguntas, né, e conclusões para o que poderia ser utilizado por países do Mercosul, ou no âmbito de uma cooperação mais profunda entre países latino-americanos. Perfeito. E, professora, entrando já agora no tema da nossa entrevista, recentemente a senhora foi editora de um livro que trazia o termo permacrise no título. Poderia explicar-nos o conceito de policrise ou permacrise? E, além disso, você poderia esclarecer a aplicação desse conceito ao atual estado das relações América Latina-União Europeia? Sem dúvida, né? A gente publicou esse livro, organizou esse livro justamente a partir da colaboração e da pesquisa conjunta com vários acadêmicos europeus e latino-americanos no âmbito de um projeto Jean Monnet que a gente tinha antes, né? Que terminou em 2024. A ideia de permacrises, né, é a ideia de que se a gente olha no horizonte, aí no passado relativamente recente, e com isso eu quero considerar 30, 40 anos, a gente tem vivido uma sucessão ininterrupta de crises. E essas crises, né, em alguns casos se trata de crises mais, ou cujo epicentro está em estados nacionais, mas em alguns casos a gente viveu e vive ainda crises de âmbito global. E, na verdade, mesmo quando a gente tem um epicentro e um fator causador de crises no âmbito nacional, o fato de que as economias estão completamente interligadas faz com que haja um contágio. E esse contágio pode ser mais intenso, mais profundo ou menos profundo, a depender das crises. Aqui a gente não tem muito tempo para estar
tratar de cada um dos casos, mas em grandes linhas, né, eu poderia lembrar para a América Latina as crises do endividamento externo durante a década de 80, que não tiveram um efeito de contágio muito grande com o resto do mundo como um todo, mas que na região foram muito profundas e conduziram a um atraso no desenvolvimento e a anos de medíocre crescimento econômico. Depois a gente teve, na década de 90, um conjunto de crises de economias que aí sim a gente passou a chamar de emergentes, então economias ainda não maduras, não plenamente avançadas, mas que estavam, né, ou que tinham previamente implementado políticas de maior integração econômica com o mundo, né? Então, tanto do ponto de vista comercial, de mais abertura comercial, como do ponto de vista financeiro, né, de abertura financeira, integração financeira. Bom, isso levou, em alguns casos, ainda nos anos 90, a um contágio mais restrito às economias emergentes. Porém, a partir daí, e muito particularmente a partir da crise de 2008, né, cujo epicentro foi a economia estadunidense e que teve efeitos muito mais profundos, né, nos países avançados, né, e a União Europeia teve particularmente uma crise dramática, né, a partir desse momento. A gente, então, teve outras características, né? Enfim, pegando essa. Depois a gente teve a pandemia. E, na verdade, no interregno entre esses grandes blocos de crise que eu estou mencionando aqui, a gente não pode esquecer que não foram períodos totalmente de estabilidade, exceto entre o final dos 90 e a crise de 2008, que é um período conhecido como o período da grande moderação, que foi um período de crescimento, né, um período em que os preços de alguns produtos, como as commodities, subiram demais, e isso beneficiou os países emergentes, entre os quais Brasil, Argentina, México, né? Então, dizer, bom, que crises são essas? São essas todas que eu falei e que a pandemia veio a culminar, na verdade, com uma crise econômica não gerada por fatores estritamente econômicos e que trouxe um cenário muito distinto, né? Todas essas crises levaram a transformações importantes, não só nas economias nacionais, mas na inter-relação entre essas economias e entre os blocos econômicos, como também, né, crises políticas e importantes transformações políticas. Então, esse conceito procura mesclar os diferentes tipos de crise e identificar em que medida a democracia, né, ou a crise da democracia contribuiu para um aprofundamento de crises econômicas ou que as crises econômicas foram causadoras também, ou parcialmente causadoras, das mudanças políticas que levaram a ataques à democracia. Professora, e como esse contexto descrito de permacrise afeta o sistema financeiro internacional? Há a possibilidade de saídas regionais para enfrentar esse conjunto de crises? Em especial, qual é o papel das grandes economias regionais no enfrentamento desses múltiplos desafios? No caso da América Latina, Brasil, Argentina, México, e quando estamos falando da zona do euro, evidentemente os casos de França e Alemanha são os paradigmáticos. Sim, sem dúvida nenhuma. O setor financeiro foi impactado, né, tem sido impactado por essas crises e, primeiro, bom, a gente tem que
só fazer uma breve lembrança, né, das transformações pelas quais o sistema financeiro passou. Quando eu falei dos anos 80, ali a gente tinha que eram economias completamente fechadas aos fluxos financeiros. Daí as economias os países de desenvolvimento ou em desenvolvimento ou de desenvolvimento mais precário. As crises dos anos 90 já são marcadas por uma integração financeira intensa, que foi potencializada pelo avanço tecnológico e que levou, né, que acabou potencializando também os efeitos dessas crises. Por quê? Porque os fluxos de capital passaram a ser muito mais velozes e, com isso, mais voláteis. A transmissão de informação e, portanto, a contaminação por risco também cada vez foi mais intensa e o aprofundamento da crise foi maior. E a mesma coisa a gente vê a partir dos anos 2000, da crise de 2008 e da pandemia. Então, sim, o sistema financeiro sofreu muito. De certa maneira, né, é importante a gente ver que não é que o sistema financeiro é uma vítima, na verdade, mas, em parte, a crise ou essas crises foram também potencializadas pelas mudanças e pela atuação dos intermediários financeiros, sejam eles grandes bancos privados, globais, né? Sejam outros tipos de intermediários financeiros. Junto com isso, a gente tem, né, o que põe a lenha na fogueira ou acende o fogo em algo que já está queimando, né? Uma política monetária muito expansionista por parte dos países avançados e também um olhar pouco cuidadoso para a regulação financeira. Então, todas as inovações que foram criadas durante a década de 2000, né, que intensificaram a crise de 2008 e por aí em diante. Então, sim, o setor financeiro passa por profundas transformações. Ao mesmo tempo, a intensificação do uso de tecnologia leva essas transformações a meio que um caminho sem volta, e com isso eu quero me referir às moedas digitais, tanto privadas, né, como criptomoedas, como as moedas digitais de bancos centrais, e, ao mesmo tempo, pensando em crise também como oportunidade, isso abre um espaço único para que os países emergentes e os países latino-americanos tenham a possibilidade de criar novos arranjos e, portanto, ficarem menos dependentes das grandes moedas. E, com isso, eu quero falar do dólar norte-americano. Professora, e nesse cenário de distúrbios no comércio internacional e possíveis efeitos deletérios aos fluxos internacionais de capitais, e inclusive aproveitando o gancho da última questão, na qual a senhora comentou como as crises podem ser oportunidades para a criação de arranjos intra-regionais, eu gostaria de perguntar para a senhora, há a possibilidade também para a cooperação interregional entre a América Latina e a União Europeia? E quais são essas possibilidades, sobretudo na área de finanças internacionais e investimentos? Sim, existe um espaço enorme para a cooperação interregional, tanto do ponto de vista mesmo da tecnologia ou dos arranjos que podem ser realizados. Então, desde transações ou pagamento de operações comerciais com moedas que não o dólar, isso está colocado e é apenas uma questão de acordos serem firmados, né? E isso, na verdade,
traz uma importância cada vez maior para as escolhas tecnológicas, qual é o desenho, qual é o ecossistema para essas transações que eu posso fazer. A Europa, né, a União Europeia, o Banco Central Europeu está extremamente avançado na criação do euro digital. O Brasil está extremamente avançado também na criação, do seu sistema de pagamentos instantâneo, isso já é dado, mas também bastante avançado na criação da sua moeda digital. O debate sobre regulação financeira é muito forte nas duas regiões. Eu não posso dizer que isso é verdade para todos os países latino-americanos. No caso do Brasil, isso é verdade. No caso da Argentina, o grau de desenvolvimento é muito inferior com relação à digitalização, né? Então, eu acho que existe, se a gente quisesse pensar em dois pilares de cooperação, esses pilares poderiam ser o debate tecnológico, não só o debate, mas qual é a configuração de um ecossistema para transações transfronteiriças entre países e, de outro lado, né, quem vai se aliar com quem? E aí, nesse quem vai se aliar com quem, o segundo pilar é o da regulação financeira, que é muito avançada na Europa, que avançou ainda mais profundamente a partir da crise de 2010, 2011, né, com a crise da zona do euro. Foram criados elementos institucionais da maior importância, e isso poderia ser, de certa forma, passado para outras regiões do mundo. Como nas 3 maiores economias latino-americanas, Brasil, México e Argentina, isso está colocado de uma forma muito importante. E no caso das economias europeias? No caso das economias europeias, na verdade, a financiarização com o que poderiam contribuir, né, as economias latino-americanas, justamente com a sua experiência de financiarização, né, e com a experiência das suas crises e, enfim, das suas crises passadas. Eu acho que essa não é só a Europa ensinando a América Latina, mas eu acho que é a construção conjunta de regras e de desenhos institucionais / tecnológicos para ampliar essa relação. Professora, e adentrando uma das suas áreas de expertise, que é justamente desenvolvimento sustentável e financiamento ao desenvolvimento sustentável, ambos lados, né, tanto a América Latina quanto o lado europeu, têm sido bastante vocais a respeito de um comprometimento, né, com saídas multilaterais às questões climáticas. Nesse aspecto, como financiar a transição energética, sobretudo postos os limites do atual sistema financeiro internacional? Esse eu acho que é um desafio maior. Mais complexo, e eu acho para o qual ainda não avançamos. Certamente não avançamos o suficiente no que diz respeito à cooperação América Latina, União Europeia, ou Europa, de uma forma geral, mas também isso precisa ser muito mais estimulado e desenvolvido nas duas regiões. Tanto em nível regional, vamos pensar no âmbito do Mercosul, como e daí da União Europeia, como nos âmbitos nacionais, né? E aqui, nesse ponto, eu acho que a gente enfrenta um gravíssimo problema político. A instabilidade política, especialmente na América Latina, mas, na verdade, as ameaças, né, ao multilateralismo também presentes em alguns governos europeus, ou pelo menos, se não nos governos, mas em forças políticas
com representatividade crescente na Europa, isso faz com que essa agenda ambiental, né, falando de uma forma geral, não apenas a transição climática, fique mais difícil. No caso do Brasil, a gente vive uma situação que eu acho que não é exagero de chamar de dramática. E essa situação dramática, no caso do Brasil, ela se configura na realidade, ela se expressa pela composição do Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional, eleito em 2022 e que vai ser renovado nas eleições do próximo ano, faz com que, né, essa discussão ambiental avance muito pouco, porque existe uma reação muito forte, tanto do setor agrícola, né, de agribusiness, de agronegócio, como outros setores mais conservadores e negacionistas. Isso é absolutamente dramático na medida em que essa reação acaba impedindo qualquer ação do governo, impedindo a aprovação de leis de regulamentação. Então, consequentemente, não havendo o avanço na regulamentação e em estímulos concretos vindo de políticas públicas para a preservação ambiental avançar, seja via financiamento ou mesmo de outras formas, né, por outras políticas, isso faz com que o setor privado também não se sinta compelido a atuar. Se não tem regra exigindo e se não tem, né, uma mudança no discurso nacional, isso fica ainda mais difícil. Professora, eu gostaria já de encaminhar essa entrevista para o final, mas antes eu tenho uma pergunta. Recentemente, com a professora Andrea Ribeiro Hoffmann, você foi autora de um artigo sobre a inovação que é representada pelo Pix, né, como sistema de pagamentos instantâneos, né, implementado pelo Banco Central Brasileiro. Poderia esse meio ser replicado regionalmente e servir até como vetor de estabilidade regional, dado todo esse cenário de crise estrutural que temos na região aqui latino-americana? E até mesmo esse mecanismo, né, poderia servir como base para uma iniciativa interregional? Sem dúvida nenhuma, né? Bom, a primeira coisa, eu continuo trabalhando nesse tema, não apenas eu diretamente, mas com coautores e com os meus estudantes. Eu tenho vários estudantes trabalhando com esse tema, tanto de graduação, mestrado, doutorado. A digitalização dos pagamentos, né, e a implementação de pagamentos instantâneos é um dos fatores mais importantes dos últimos 10 anos para o sistema financeiro internacional. No caso do Brasil, me parece que nós temos uma experiência muito bem sucedida, na qual, né, com uma característica, uma particularidade institucional que eu reputo ser fundamental, que é o protagonismo do Banco Central. Isso é absolutamente fundamental no caso do Brasil. Eu estou até escrevendo sobre isso com uma coautora brasileira, mas professora nos Estados Unidos, enfim, que é o seguinte, bom, o Banco Central participou de todas as etapas de criação do PIX e permitiu, na verdade, foi mudando a arquitetura aí durante a criação, permitiu uma participação importante e absolutamente imprescindível do setor privado, da academia também. Então, todo o debate sobre regulação tem beneficiado da contribuição de juristas, né, de professores e tudo isso. Então,
Isso é muito importante. O sucesso do Pix é inegável, nós não temos tempo aqui para mencionar dados e tudo isso, né? Mas eu acho que ele é importante em vários aspectos, um dos quais, um aspecto social, é o de inclusão financeira. Que isso, concretamente, a gente pode verificar no caso brasileiro. Bom, e como levar isso para fora, né? Como fazer o spillover do Pix? Na verdade, ele já está acontecendo, né? Na medida em que alguns países já estão aceitando, é o caso de pagamentos entre Brasil e Argentina, mesmo tendo, né, como turistas brasileiros podendo pagar em Pix na Argentina, e o Banco Central está trabalhando para que isso ocorra e seja realizado. Eu tenho notícias de jornal, mas não tenho evidências concretas, não li nenhum trabalho do Banco Central, mas que mesmo em alguns países europeus. Eu vi uma notícia de que na França se poderia pagar com Pix. Já é possível. Então, isso pode avançar. Eu acho que a expertise que o Banco Central desenvolveu pode ser transferida para outros países da região, pode e deve. Eu sei que existem países que estão não apenas demonstraram, mas anunciaram seu real interesse. E, então, isso é absolutamente fundamental. E, de certa forma, esse tipo de inovação financeira é uma forma também de permitir que se regule, de certa forma, o poder dos bancos privados, das grandes instituições financeiras que têm muito poder em sistemas financeiros nacionais que são extremamente concentrados, como é o caso do brasileiro. Né? A gente tem 3, 4 bancos responsáveis por cerca de 80% das operações. Então, evidentemente, né, isso tem uma interface com a política econômica, com a política macroeconômica, política monetária, por exemplo, muito forte. Então, esse protagonismo do Banco Central brasileiro é muito importante. E não existe ainda nenhuma tentativa, né, nenhuma iniciativa de cooperação com a Europa nisso, mas é algo que pode acontecer. É só uma questão, né, de ser negociado. Eu acho que todos os outros temas que a gente tratou anteriormente mostram o enorme espaço para a cooperação que existe entre as duas regiões. Professora, e para finalizar a nossa entrevista, eu gostaria de saber se agora, para as considerações finais, a gente não consegue fazer um catch-up, né, de tudo isso que a gente comentou na entrevista, né, de tudo que a senhora discorreu tão bem ao longo dessa entrevista, e se a senhora não conseguiria justamente dizer, então, quais são os espaços que agora estão de fato abertos para a cooperação interregional. Eu acho que, sim, sem dúvida, né? Então, eu acho que se a gente quer fazer um apanhado, né, do que nós conversamos aqui nesses minutos, eu acho que a primeira coisa a saber e a lembrar a América Latina foi muito sacrificada por crises. Essa é a primeira coisa, voltando à ideia de permacrisis. Em todos esses episódios, se a gente olhar o número de mortos, ou a redução de renda, o aumento de desigualdade de renda, pensando assim, mas, na verdade, desigualdade em termos de política social, de alcance, né, à saúde, tudo isso, o número de mortos na pandemia, a gente pode, não, sem exagero nenhum e sem pesquisa muito aprofundada, dizer que a América Latina tem sido muito castigada por todas as crises que a gente tem vivido. Essa é uma coisa. Nesse sentido, né, e aí pegando o aspecto político também das transformações, a gente tem tido
algum grau de instabilidade política na América Latina. No caso do México, né, que tem características políticas muito particulares, a gente não pode necessariamente dizer de instabilidade política quando a gente pensa no governo nacional. Porque, né, primeiro os mandatos são de 6 anos, depois o último governo que saiu com um nível de aprovação extremamente elevado. Enfim, tudo isso está acontecendo, mas tem outras questões sociais que trazem instabilidade e que trazem, de certa forma, restrições ao avanço e ao desenho de novas políticas. No caso da Argentina, a palavra instabilidade é uma constante. Então, a gente tem instabilidade em absolutamente tudo. E o atual governo faz com que, né, tem feito, por mais que, enfim, que alguns organismos internacionais e instituições financeiras gostem dessa política mais liberalizante, mas o fato é que é uma instabilidade constante. E no caso do Brasil, eu sei que não é a melhor palavra para usar para os cientistas políticos, mas a palavra polarização e o que nós estamos vivendo agora, né, desde o final da década de 2010, então com as eleições de 2018, mas mesmo o período anterior, e eu acho que não é um exagero a gente falar, os movimentos sociais de 2013, depois a recessão, a profunda recessão que a gente viveu, 14, 15, 16, depois o golpe parlamentar que levou ao impeachment da presidente naquele momento, faz com que a instabilidade também seja uma constante. Isso tem impedido completamente o avanço na cooperação regional. Isso eu acho que é algo que a gente tem que guardar e que contra o que nós precisamos lutar. E um projeto como o EULAS tem toda a condição de contribuir para a mudança nesse quadro. Perfeito. Muito obrigado, professora, pela entrevista e pela disponibilidade e abertura em atender-nos hoje. Muito obrigada. Muito obrigado pela audiência. Confiram todos os nossos episódios no SoundCloud, no Spotify e no YouTube. Nosso podcast está disponível também em português, inglês e em espanhol. Siga-nos também online. Estamos no X, no Blue Sky, no LinkedIn e no Instagram. Para saber mais, acessem www.eulas.network. Muito obrigado. Muchas gracias. Thank you.